Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite, meus amigos. Estamos chegando nesta quarta-feira com o Conexão Campina, e você tem imagens da frente da TV Nordestina, imagens captadas pelo nosso Léo Montanha, está captando, inclusive passou um cidadão agora, não precisa se abaixar. Léo Montanha inclusive mostrou ele. Isso é bom quando o cara vem com uma que não pode ser mostrado, de mão dada, e a mulher vem em casa, aí é bom. Cartão postal de Campina Grande, o Açude Velho, o Monumento Sesquicentenário e o trânsito em frente aos nossos estúdios Abílio José, da TV Nordestina, aqui direto de Campina Grande. Muito boa noite, eu sou Edson Pereira e chego conectando Campina Grande ao Brasil e o mundo e desejando a você uma ótima quarta-feira. Muito boa noite, estamos ao vivo a partir de agora, trazendo informação, notícias e entrevista. Mas você já sabe, você acompanha o Conexão Campina pelas várias plataformas, YouTube, Facebook e também pela rede Brisanet de TV, Brisanet canal 179 para assinantes. Mas tem outros caminhos para você acompanhar a programação da TV Nordestina e o Conexão Campina, que são canal 179 da Brisanet, tem também Sul TV, canal 179, cobertura internacional. Limax World TV, /TV Nordestina, também com cobertura internacional. TIP Brasil, são mais de 2.000 provedores parceiros para São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná. MUT TV, parabólica digital para Piauí e parte do Ceará. A Stone TV, TV digital para provedores de internet em todo o Brasil. A NX Play, que é uma integração com plataformas de conteúdo Noggin e Paramount. E a Link Telecom, que é uma operadora de TV por assinatura para o interior de Minas Gerais. No YouTube, youtube.com TV Nordestina Oficial, são mais de 56 mil inscritos, mais de 7 milhões de visualizações, isso quando fizeram esse cartaz, viu? Quando fizeram esse banner, porque agora já ultrapassou em muito. Você acompanha também pelo Facebook /TV Nordestina Oficial, e pelo portal Página 1 PB. Nós vamos agora ao ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Bem, meus amigos, novamente eu desejo boa noite. No ponto de vista de hoje, eu quero ser até um pouco mais calmo, mais previsível em relação aos pontos de vista que eu venho fazendo, até porque eu já percebi que eu morro de medo de ser preso e morro de medo de cadeia. E nesse país em que vivemos, cadeia é para quem emite opinião, não é para quem puxa um revólver, mete uma bala na cabeça de alguém ou leva alguma coisa emprestada de alguém. É para quem emite opinião e que vai em contra o pensamento de quem comanda esse país. Mas não dá para não analisar o evento puxado por todo o Brasil, que foi o evento contra a PEC da blindagem. É tão bonito. Você vê Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil de braços dados num show na praia de Copacabana, clamando para que a PEC da blindagem não saia, não pela anistia,
3 imbecis que foram o que foram porque houve a anistia. Imbecis não. Eita, agora eu deixei de ser intelectual. Porque não concordar com esse trio de imbecis no país é simplesmente ser burro. Não concordar com certos estilos musicais nesse país, com certas defesas de gênero nesse país, com certos pensamentos canhotos, é ser burro. Então, como eu já passei do cabo da Boa Esperança e não quero agradar e muito menos lacrar, é muito bonito. O cara que viu ainda adolescente a luta de políticos, de figuras importantes desse país para que o regime militar pudesse anistiar. Com anistia, porque também anistiaram os militares e aqueles que cometeram crime. E não houve crime também do lado da esquerda, não. Mas anistia só prestava para aqueles que viviam em Londres, em Paris, para aqueles que iam veranear ou curtir o frio da Europa, bancados a gente sabe por quem, para usar suas cuequinhas de crochê. Ali podia a anistia. Para aquele cidadão que foi enganado pelo militar melancia, que foi feito um imbecil também, para frente dos quartéis clamar por uma imbecilidade. Mas tu está usando muita palavra imbecil, porque é imbecilidade você ir para frente de um quartel, pedir para que as Forças Armadas ocupem, querendo que as Forças Armadas resolvessem um problema que é sistemático, um problema que é o sistema que decidiu. O sistema decidiu botar Lula na cadeia, decidiu tirá-lo, decidiu fazer presidente. E aí, esses imbecis que hoje são vítimas do 8 de janeiro, que deram o golpe nesse país, foram os golpistas desse país, sem um pinico sequer para bater, porque aqueles baderneiros foram comprados. Aqueles invasores da Câmara, do Supremo, do Palácio da Alvorada, aquilo foi comprado, aquilo ali tem pessoas. Se investigar, você vai saber até quem são, porque as imagens estão aí. Mas aquela senhora que perdeu o mané na estátua, pegou 17 anos, ela não merece anistia. Sabe por que ela não merece anistia? Porque ela foi imbecil em acreditar nos militares, em jogar uma importância para quem não tinha. E agora é tão lindo ver senador da República aqui na Paraíba subir em trio contra a anistia. E o pai era um defensor da anistia. É tão bonito ver Chico, Gilberto e Caetano coordenando um bando de acéfalos contra a anistia. Eu não sou a favor da anistia total para todos, não. Pelo contrário, quem tem culpa, pague. Agora, quem foi boi de piranha, não. Quem foi usado e quem está sendo usado nesse país, eu sou contra. Então, uma salva de palmas para aqueles que foram curtir os gênios da MPB. Música popular brasileira, que não agrada o popular, não agrada o povo, que só produzem a Lei Rouanet, que vivem de explorar a você e aos seus. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Meus amigos, boa noite novamente. Eu tenho medo de cadeia, por isso que eu não dou nome aos bois. Porque um dia eu vou dar nome aos bois. Eu não fui para frente de um quartel pedir que as Forças Armadas tomassem providência. De quê? Se eles fazem parte de um sistema. General criado na Nutella. Isso não existe.
Mas, meus amigos, eu recebo hoje nosso amigo, parceiro de outras jornadas, professor da Universidade Estadual da Paraíba, estatístico, cientista político, professor Pedro César Coelho, que vem conversar conosco, entre outras coisas, de política, de cenário, mas num primeiro momento, para falar de um workshop que ele vai estar daqui a pouco, envolvendo o Instituto Seis Sigma, envolvendo a OAB, envolvendo a Associação Campinense de Imprensa, para tratar da importância da estatística nessas profissões, já que se usa isso constantemente, mas não se tem a parte científica para os profissionais do direito e para os profissionais da notícia. E, professor Pedro César, muito boa noite. A primeira coisa que eu pergunto é, como é que surgiu essa proposta para que envolvesse as categorias do jornalismo e do direito para um tema tão importante e atual, porque hoje nós usamos estatística em tudo praticamente. Boa noite. Boa noite, Edson. Um abraço para Abílio, Diego, parabéns pelo projeto da TV Nordestina, parabéns por apostar no amigo Edson, um cara independente, São que dois. tem suas opiniões, suas opiniões fortes, mas que em muitas eu assino embaixo. Gosto sempre de ver a postura dele, não é de ficar em cima do muro. Não, nunca fiquei. E eu admiro esse tipo de pessoa. Enfim, muito bom estar aqui. Realmente, Edson, eu me devia isso há mais de 20 anos, quando eu encontrei uma jornalista numa das universidades particulares aqui. E ao tratar um pouco de estatística com ela, ela mostrou muita dificuldade até para gerar a reportagem. E eu disse, mas não tem estatística no curso? Ela disse, não. Eu digo, como no curso de jornalismo não tem estatística se diariamente vocês estão bombardeando a população? Tempo depois, há uns 10, 12 anos, eu me deparava com registro de pesquisas eleitorais, de juízes julgando questão de margem de erro, de confiança, e me surpreendi porque o curso de Direito também não tem estatística, Edson. E aí esse ano eu resolvi, já me devia isso, eu provoquei o Conselho Superior da Universidade Estadual para que esses cursos passassem a ter estatística, né? Tá lá rolando internamente, eu já fiz meu papel. E aí os amigos jornalistas e alguns advogados disseram, por que você não faz um curso para a gente, né? A gente que já está no mercado. E aí surgiu a ideia desse workshop, né? O uso da estatística por jornalistas e por advogados, que é muito mais do que se possa imaginar, né? A importância de você entender conceitos e ferramentas estatísticas pode fazer com que seja a diferença na vida de um profissional de jornalismo, que pode estar até inclusive passando fake news sem saber, ou até mesmo vamos dizer, assustando a população, né? Porque muitas vezes a gente viu, por exemplo, Edson, na questão da pandemia, essa cidade subiu 300% os casos de Covid. A pessoa disse, nossa, 300% subiu demais. Na verdade, tinha subido de 1 para 3. Exatamente. Então, quando você não tem o entendimento, né, da estatística, das ferramentas, a leitura disso, existe uma dificuldade, né? Bem como os profissionais do direito hoje em dia não podem abrir mão da, por exemplo, a jurimetria, que é o estudo de modelos estatísticos para trazer para eles informações importantes. Por exemplo, o percentual, qual a probabilidade de um juiz julgar determinadas causas favoráveis ou não? Qual o tempo médio que uma ação pode levar, né? Que tipo de impacto nas suas ações financeiras pode ter em um ano
daqui a 2 anos. Isso tudo são informações que já permeiam a vida desses profissionais diária e cotidianamente, e, no entanto, eles não têm uma disciplina de estatística na universidade. Tem disciplinas, eu pude olhar uma grade de alguns cursos, tem disciplinas que elas poderiam ficar à parte. Tem metodologia científica, que muitas vezes vai trabalhar mais métodos de pesquisa, métodos que eles só vão usar se eles forem ser professores. Mas estatística não tem nesses cursos, né? Que seria muito mais aplicável no seu dia a dia, na sua profissão. Então esse workshop vem justamente para que a gente passe para esses profissionais um pouco do entendimento das ferramentas estatísticas, um pouco do entendimento de alguns conceitos estatísticos que são muito importantes para esses profissionais. Ô Pedro, dentro da academia, eu sempre me questionei em algumas coisas. Exemplo, a maioria dos cursos considera que o aluno, ao entrar na universidade, ele já domina todas as regras da língua portuguesa e domina toda a fundamentação da matemática. Eu não estou falando de um curso específico de letras e nem o curso específico de matemática, da qual inclusive você já deu aula e dá aula. Eu estou falando dos outros cursos em que o aluno vai conviver com tipo a estatística, e que é uma parte matemática muito importante, ou vai conviver com outras questões que precisa produzir a escrita, e ele entra totalmente despreparado para conviver com essas questões. A universidade, ela precisa se repensar em termos de conteúdos para a academia, principalmente com as tecnologias. Perfeitamente essa sua colocação. Se eu pudesse, né? O Japão, quando teve a história das bombas, teve um lado muito ruim, mas eu acho que teve o lado bom, porque zerou um monte de coisa e eles começaram de uma outra forma. Eu acho que a academia precisaria de ter uma bomba. Mas aí já imaginou, né? E começar tudo de novo, né? Porque muitas vezes tem coisas que estão fora da conexão com a própria realidade atual, e as pessoas... Um exemplo é a própria estatística. Não está no curso de jornalismo, não está no curso de direito. É surreal imaginar isso, porque são profissionais que vão se deparar o tempo todo com isso. Então ele precisava ter. Nos outros cursos, Edson, essa sua colocação é muito pertinente, porque eu dou mais aula fora do curso de estatística. Eu fui convidado a não dar aula no curso de estatística, você conhece um pouco da minha história. Então eu dou aula nos outros cursos. Eu tenho me deparado com alunos com dificuldade até de fazer uma conta simples usando o celular. Não é nem eles fazendo, é usando o celular. Eles fazem a conta, chegam até a desconfiar do resultado. Então, professor, é isso mesmo? E muitos acabam às vezes se perdendo. Não sabe onde a vírgula vezes 10 anda uma casa, ou essas coisas que a gente aprendia, sofria um bocado, mas que foram muito importantes no nosso desenvolvimento da aptidão com a matemática. Então, para a matemática já está complicado. Chega, desemboca na estatística, também já está complicado para essa turma toda. Eu imagino que é a questão também no português. E isso tem para mim uma questão fundamental. É que o nosso ensino está defasado aí pelo menos 20 a 30 anos. E uma das culpas é dessa turma que segue Paulo Freire. Começou a guerra. Quer ver? Tu sabe que quando me cutuca, eu não sei ficar. Para mim, toda a culpa dos problemas da educação brasileira, dos péssimos resultados da educação brasileira, está entrelaçado a Paulo Freire. Não é porque Paulo Freire pensou e imaginou isso. Ele tinha um ideal para um momento, para uma solução que se dava a
aquele momento. Pois é. Mas que não pode viver para sempre. Ele tem que ser um referencial mas ele não pode ser a base do que nós temos hoje. Nós temos um desafio grande. Nós estamos criando analfabetos funcionais. É impressionante, Edson. É impressionante. Cada dia pior. E eu não vi nada positivo na proposta de Paulo Freire, né? E eu falo muito dos alunos, eu pego alunos que vão ser professores. Eu digo, não sejam seguidores de Paulo Freire. Porque a proposta e para mim é de boa. E se quiserem discutir comigo, eu li Vygotsky, eu li Pestalozzi. Está aqui o espaço para discutir isso. Eu li Vygotsky, eu li Pestalozzi, eu entendo o pouco que eu li. Eu entendo a cabeça de Paulo Freire quando o livro mais famoso dele é Pedagogia do Oprimido. Não trata a educação, né? Não trata, é a antítese da educação. Quando você vai se rebelar contra seu professor, contra sua escola, contra seu pai, contra a sociedade, é a antítese do processo educativo, de você seguir determinados padrões e hierarquia. Quando dizem que mas ele criou um método, o método foi de um alemão que veio para Recife e ele pegou aquele método, no fundo ele roubou o método, né? E as pessoas dizem, mas ele é um gênio porque ele passou a aplicar no cotidiano das pessoas. Pestalozzi, no século XVI, XVII, já usava o cotidiano das pessoas para ensinar. Então não é nada do outro mundo o processo que ele trouxe. Agora, dentro desse pavimento, até de algo que você falou no início, nas suas reflexões, de um pavimento do esquerdismo, da ideologia, aí ele foi fantástico. E ele ganhou ressonância porque em outros países também tem pessoas dessa cultura, né? A gente hoje tem visto muito mais, inclusive, né, outros países com essas vertentes ideológicas implantadas. O próprio Estados Unidos tem estados vizinhos que são propostas altamente antagônicas. E que só basta olhar os resultados. Você passa numa rua, é alta prosperidade. Passa na outra, é aquela coisa que Pedro, a gente já conhece. Aí o cara pega, porque nós estamos falando de base, mas aí entramos na universidade. Como a universidade não chega para dizer, já que todo mundo tem celular, todo mundo tem computador, como utilizar de forma eficaz uma disciplina, só isso. Nós estamos pedindo que a academia ela possa se atualizar. O nosso estudo, quando passamos pelos bancos das universidades, era um. Você lembra muito bem que professores como Valmiro, Paulo Roberto, Ivan, Fernando, os Gamas, quando passava 3 alunos por média, dizia, tá abrindo, né, professor? Tá abrindo agora para aluno, né? Uma turma de 40 alunos, passava 2, 3 por média, tu tá abrindo. Passava 5, 6, depois de uma final, o cara dizia, tu não tá mais... Mas fazia o cara estudar. Eu não estou dizendo que é o ideal, mas eu estou dizendo que a gente vivenciou esse momento. Sim. Eu não entendo como é que a universidade produz tanto trabalho. Como é que o cara vai aprender só entregando trabalho quando a gente tem Ctrl-C e Ctrl-V? Então eu fico abismado com a academia que nós estamos vivenciando. E aí quando aparece um cara que propõe alguma coisa, ele é escanteado, ele é convidado a ir para outro canto para não dar trabalho aonde ele é para estar, né? Eu vivenciei isso na pele. Eu fui expulso do curso de estatística, Edson, porque eu aplicava um dos motivos, né? Claro, um dos alegados lá foi que eu aplicava prova em dupla para prova lá de estatística, prova de cálculo. E nunca tinham visto falar nisso, não tinha artigo científico nem nada. Depois que eu saí, eu fiz uma pesquisa em 6 universidades com várias turmas e o método que eu usei de avaliação em dupla proporcionava resultados 5, 10 vezes melhores do que o método tradicional.
Eu tive artigos internacionais produzidos dessa forma, convites para apresentação em outros países, mostrando os benefícios que trazia quando você provocava uma avaliação em dupla, que diminuía as sensações negativas dos alunos e eles aprendiam mais. Antes, porque eu provocava que eles interagissem, eles aprendiam mais durante a própria avaliação. Mas eu fui excluído do curso. Quando foi agora há 2 anos que eu tive notícia de uma professora do curso de estatística que estava aplicando a avaliação em dupla. Aí eu digo, eu fui expulso do curso. Se fosse agora eu não era. Né? Eu estava 20 anos à frente. Hoje eu nem aplico prova escrita nas minhas disciplinas. São trabalhos que são realizados e acompanhados aula a aula. Porque e os alunos vão... isso. Pois é. É acúmulo de informações, análise de informações e conclusão de informações. Você não tem um trabalho estatístico momentâneo, não. É uma construção. Quem disse isso faz quase 50 anos. Foi Fischer, considerado o maior estatístico de todos os tempos. A forma de você ensinar estatística era através da análise exploratória dos dados. Até hoje, eu não sei em outros lugares, mas até hoje eu não vejo as pessoas ensinando assim. Depois da pandemia, com essa liberdade, eu passei a adotar isso. Então a gente acompanha um trabalho lá até o final. Os mas alunos aí é uma vão me avaliação apresentando contínua. Não é um passo. Ei, você me traz esses resultados. Não. Que aí esse é um trabalho condenável. Mas a avaliação contínua é você do início ao Exatamente. fim. É um produto só. E aqui está falando um professor de 38 anos de sala de aula. Você avalia do bom dia até o boa noite. Você avalia do início ao fim. Porque ela tem camadas que são colocadas uma em cima da outra. Mas o que a gente está vendo aí é um absurdo. Outra coisa, as universidades... O professor está fazendo que dá aula, universidade pública. Tem aluno aí que está reclamando porque no semestre assiste 3 aulas de um professor. Edson, só para tu ter uma ideia. Meu filho, há 2 anos, numa universidade particular, pagou estatística. E ele chegou a fazer lista de exercício que eu tinha com outros amigos construído em 2021 lá na Federal. Para você ver como as coisas, numa lista de 22 anos, e estava sendo utilizado, e o mesmo método de ensino que já é, para mim, extremamente ultrapassado. Aí você vê, se está assim numa proposta dessa de ensino, imagina o restante. Porque o sistema educacional é aquilo, né? A gente está formando os professores que vão lá na base, que vai vir... Você tá sendo responsável pelas 3 próximas gerações. Exatamente. E uma coisa que eu acho que faltou, eu acho que você tem, e pelo que eu lhe conheço também, até de postura, você tem um papel de educador que... erroneamente, na minha concepção, dessa turma que não estuda, que decide as coisas de birô, diz assim: o professor não é responsável pela educação do aluno, a educação tem que vir da família, a educação familiar. Mas o professor tem uma responsabilidade. A formação de personalidade e caráter. Exatamente. Tá dentro E a educação dele como ser integrante da sociedade. Exatamente. Então ele tem que obter ali, em sala de aula. Até porque as consequências da porcaria de hoje foi a falta de formação de educação que nós tivemos nas universidades. Exatamente. Nós vamos ao rápido intervalo. Depois do intervalo eu não vou deixar de explorar Pedro César em relação à política daqui a pouquinho. Estamos apresentando Conexão Campina com Edson Pereira. A programação da TV nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir:
Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios, com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 83998203989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. Você talvez nunca tenha entrado no Mosteiro Santa Clara, mas pode ter certeza, alguém lá já rezou por você. Há 75 anos o lugar foi construído no coração de Campina Grande e agora aquelas paredes que abrigam tanta fé precisam da sua ajuda. Doe qualquer quantia pela chave Pix 83 993 38 55 23 ou pelo QR Code que aparece na tela e ajude a reformar o Mosteiro das Clarissas. Sua ajuda é muito importante neste momento. Saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito bem, meus amigos, voltando para essa segunda parte do Conexão Campina e inclusive com imagens ainda do trânsito da frente. Eu qualquer dia eu vou pedir aqui a um sobrinho da minha esposa que ele traga como é o nome do... Rapaz, depois da Covid eu perdi muito da minha capacidade de pensar. Um drone para pegar a imagem dessa imagem aqui à noite, da parte de cima do Açude Velho, e a gente colocar no ar ao vivo. Eu vou pedir a ele quando estiver aqui pro Campina que ele faça isso por mim. E aí as imagens de Léo Montanha mostrando aí um trânsito relativamente tranquilo. Meus amigos, estamos nos estúdios com o professor Pedro César Coelho, professor da Universidade Estadual e também consultor do Instituto Seis Sigma, um dos mais respeitados institutos de pesquisa do Brasil. E Pedro, quando você participa conosco aqui, a gente não pode deixar de falar do quadro político, até porque, diferente de muitos, você analisa política pelo número, analisando número, é diferente de analisar pela paixão. Faltando pouco mais de um ano para as eleições da Paraíba e do Brasil, como é que você... Vamos começar pelo Brasil. Como é que você está vendo esse quadro tão difícil de se analisar, porque é tanta pesquisa uma em cima da outra, né? E para todos os gostos. Eu não sei de onde é que está rolando tanto dinheiro para fazer pesquisa.
que uma hora o cara tá na frente, outra hora ele é imbatível, outra hora ele perde para qualquer um. E quando eu digo o cara é Lula, tem hora que ele ganha até de Deus se descer na terra. E tem hora que ele perde até para Satanás. Então não dá para entender. Como é que, pelos números que vocês fazem, como é que está esse quadro político nacional? Realmente, Edson, quando o assunto é pesquisa, é complicado para você analisar, né? Porque separar o joio do trigo é complicado nesse meio, porque, como diz você, como existe tanto dinheiro para se fazer pesquisa, né? E muitas vezes a gente não é nem provocado para se fazer algo, né? Sério, embora tenha tanta credibilidade. Eu tenho acompanhado alguns números, Edson, recentemente até já soltei uma previsão nacional diante dos dados que eu analiso. Naturalmente eu escolho aqueles dados mais consistentes, eu testo, eu sei já analisar assim, determinados institutos têm um determinado alinhamento, né? Vou dar para falar do nacional, vou dar um exemplo local. Teve uma pesquisa recente, eu estava em João Pessoa e disse: ei, lá na tua cidade, acho que foi terça-feira, foi divulgada uma pesquisa. Eu fiz qual a empresa? Aí disseram, eu digo, não, nem se olha essa, né? Aí eu já disse assim, deve ter um tal candidato que foi candidato aqui que deve estar bem. Aí o pessoal diz, como é que tu sabe? Eu digo, já entendeu? Dos caminhos, né? Então sempre vai existir isso, porque infelizmente passaram a usar as pesquisas, né, como ferramenta de manipulação, que é um erro, né? A gente vai até falar no curso um pouco disso, para que determinados jornalistas que às vezes têm essa dificuldade de leitura. Então, se você for nas entrelinhas, você vai saber. Então, eu naturalmente uso algumas pesquisas, tem pesquisa séria no meio, né? Vou vendo as linhas de tendência, né? E é um fato de que eu até provoquei no meu canal, trouxe um vídeo que Lula chegou numa baixa agora na metade do ano de avaliação que não permite a ele reeleição. Então ele não tem mais tempo hábil para ele mudar a curva de aprovação. Mesmo com todas as bolsas? Mesmo com todas as bolsas, porque ali já está dentro do público dele também. Não são pessoas novas, entendeu, Edson? Então ele não consegue. Aí é aquilo, se você não souber o instituto que você está avaliando, tem instituto que ele já recuperou tudo. Exatamente. Inclusive, o que a gente percebeu nesse movimento, porque eu aprendendo muito com você, eu fico olhando quem são os institutos para... Aí houve a narrativa, a preparação, semana a semana, para que ele, chegasse essa semana agora com uma recuperação. Ele passou dos 50 pontos de aprovação. Quando a gente vai olhar outros, aí tá da mesma forma, não consegue emplacar, né? Exatamente, porque é assim, Edson, não existe essas mudanças que se criou no imaginário das pessoas, entendeu? Ela leva um tempo de reconquista, que às vezes é mais demorado do que o tempo de perda, né? Então ele já não tem mais tempo hábil para recuperar a aprovação necessária para ele concorrer bem à reeleição. Então Lula, a preço de hoje, lembra que a gente falava lá em 22 e 21, né? Em temperaturas normais de pressão, ele vai perder para qualquer um dos candidatos, de centro a centro-direita, à direita. Lula perde no segundo turno. Nesse movimento, inclusive, alguns partidos que estavam aliados já desembarcaram, o que mostra claramente que eles têm acesso a esses números. Eles têm acesso a números, né? E eles têm leituras também, porque muitas vezes você tem leituras locais que podem ser contaminadas pela avaliação nacional. Então você vai fazer o movimento com tempo de antecedência para que você... Era a minha pergunta agora. Existe aqui na Paraíba
uma análise muito política dos políticos sobre a importância de apoios de Lula, de Bolsonaro. Inclusive, alguns brigam, trocam tapas para ter o apoio de Bolsonaro ou para ter o apoio de Lula. Essa política nacional vai influenciar a estadual? Vai, Edson. Minha leitura, né? Porque você sabe, eu leio muita coisa. Além de lidar com números, eu lido com informações qualitativas, né? E ao longo do tempo eu fui adquirindo isso, de conseguir visualizar movimentos, né? E isso tem me ajudado a ser bem assertivo. Então não tem mais, por exemplo, vou dizer a você, se fosse aquele Pedro de 22 que ficou meio em cima do muro ali, meio que enganado, não vai ter espaço. As coisas vão estar muito bem desenhadas em termos de agrupamento. E ambos os grupos já têm as informações. Tipo assim, Pedro conseguiu dar uma enganada ali em 22, porque a campanha de Nilvan sem dinheiro não conseguiu chegar. Então a de Pedro chegou com estrutura, uns adesivos ali, Pedro Bolsonaro, mas hoje já não rola esse tipo de coisa. Então vai ser muito bem... Não caberá Efraim Lula? Não caberá Efraim Lula. Como coube Cássio Lula, Cássio Fernando coisas. Henrique, Ricardo com... Não vai caber desse jeito. Não vai caber esse tipo de arrumação. Agora, estrategicamente, vamos dizer que você citou aí, né? Efraim, com estratégia, ele pode pegar alguns clusters de voto de Lula, como também vamos dizer, um perfil de Cícero pode também pegar alguns clusters do voto de Bolsonaro, né? Agora, para isso se precisa de inteligência estratégica para você conseguir visualizar isso. E é isso que provavelmente vai fazer a diferença. Quem for mais feliz nessa estratégia é quem vai chegar muito forte lá no segundo turno. Ô Pedro, e nós temos aí alguns nomes apresentados, inclusive tem alguns que a gente nem leva mais em consideração, tipo o do próprio presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que vai lhe faltar partido e apoio para ser um candidato que está aí com 12 pontos e que colocou como meta 20 pontos até dezembro para que pudesse ser candidato. Mas para ele me falta, se eu não me engano, apoios suficientes, até em termos de legenda, para que ele possa ser candidato. Então, hoje, falta também a Pedro apoios para que ele insiste que é candidato, tem aparecido em pesquisas, também não atinge patamares. Mas aí o que a gente pode levar em consideração hoje, como seriedade de candidaturas, é o do próprio Lucas Ribeiro, que tem agrupamento e o apoio de João Azevedo, Cícero Lucena, que tem agrupamento, legenda já não lhe falta mais, porque o próprio MDB, PDT e tantas outras legendas já ofereceram fôlego para ele, e Efraim, que me parece ficará com a federação pelas decisões que a Federação União Progressista tomou a nível nacional de se afastar de Lula e de chegar mais ao campo da centro-direita, e o próprio Efraim, Cícero e Lucas. Diante dessas, eu acho que é mais ou menos o que chegará a partir de junho para ser apresentado aos paraibanos, como candidaturas com condições de chegar a vencer. Nesse desenho eu também tirei o nome de Romero pelas indecisões dele. Pelas indecisões. Romero fez alguns acenos também de possibilidade. Tem até, Edson, você lembra que em 2021 a gente disse aqui que Romero seria o próximo governador. Era. Né? Você que deu um alvoroço na Paraíba todo, não esqueçam disso não, né? E eu ainda me chamaram para ter uma conversa em 22 com Romero, já perto ali do desembocar das eleições, e eu disse: Romero, ainda dá tempo,
E em janeiro de 23, encontrei Romero num restaurante. Eu disse, e aí? Ele disse, você estava certo. Dava. Tanto que Pedro foi lançado de última hora e ultrapassou 1 milhão e 100 mil chegou votos. muito perto, né? Chegou muito perto. Romero, com certeza, hoje seria o governador. Estaria planejando sua reeleição. E diante disso, nós temos um cara que é um foguete, não abre nem para um trem, partiu na frente, as oposições estavam nos campos, inclusive ele sem medo correu para um campo que lhe garante aí algo em torno de 20 a 25% do primeiro turno. Cícero também já tomou a decisão, e Lucas, que vem naquele patamar, que é o candidato do governador. Da forma que está desenhada, por exemplo, Adriano Galdino teria mais força do que o próprio Lucas. Se fosse o candidato do governador. Se fosse o candidato. Estaria muito melhor pontuado. Teria mais força. Mas também, assim, porque o povo brinca com percentual, né? Primeiro que ele nem está com 12. Aí dizer, até final do ano 20, como se fosse assim, né? Uma coisa simples. Eu acho engraçado. Inclusive, uma informação de bastidores, Adriano já está preparando a candidatura de reeleição. Só para que vocês saibam, a informação é essa, porque ele pediu voto a um pré-candidato a deputado estadual para que ele desistisse e que apoiasse a candidatura à reeleição dele. Pronto, já disse. Olha aí, Edson, sempre bem informado. Por isso que é bom vir aqui. Se apertar na justiça, eu digo o nome do candidato. Me disse. Aí eu acho que dos nomes que se apresentam, eu não vejo o Lucas com força. Já fiz até umas continhas ali, uns indicadores. Lucas não tem força de chegar. Acho que vai desembocar em Cícero e Efraim no segundo turno. Como diz você, eles são decididos, eles decidiram, eles estão querendo, eles estão se movimentando estrategicamente, cada um dentro daquele momento, que cada um é um momento diferente, né? Efraim tem um momento mais lá em Brasília, mais articulando. Cícero já está mais no front page de ir para o corpo a corpo, né? Já tem algumas legendas garantidas e apoios. Então, eles vão provavelmente estar nessa disputa mais dura. A força de João, do governo João, Sim. Me permita modificar. João não é político, João Azevedo não é político, mas o seu governo é um governo político. A força do governo João Azevedo dá um limite de transferência a Lucas que o garante no segundo turno? Não vejo. Primeiro que você até já disse assim, né? João não é político. Porque não é, ele não é. O cara que chega na mídia que o prefeito da capital está dizendo, eu sou pré-candidato a governador, mas eu voto em João. Aí ele diz, eu não quero o voto porque ele vota em veneziano também. Um homem desse não é político, rapaz. Assim, João tem esse fator. Outro fator é que eu acho que a avaliação de João é um pouco artificial, Edson. Eu tive analisando esses aspectos artificiais de avaliação de governos e existe muito. Quando os camaradas mexem aquelas variáveis não republicanas, se cria, né? Mas na hora do pega para capar, vamos dizer, Edson está com uma ótima avaliação, 60%, mas na hora do pega para capar cai para 40%. Esses 20% faz toda a diferença, né? Então João nem hoje tem a avaliação de pavimentar um sucessor, como a avaliação que tem hoje, eu ainda acho que artificial, é menor. Então ele não tem a força. E não acho que o candidato Lucas ele ajude nesse processo de correlação. Porque é como se fosse assim, Edson é um grande prefeito, está com excelente avaliação, acima de 60%, ótimo e bom, beleza. Ele vai me indicar, Pedro, mas eu preciso ter as características para ganhar ressonância com o público de Edson. Não adianta ser qualquer um. Então eu não vejo uma ressonância nesse sentido.
Tô entendendo. Então a pessoa olha ali. Ele precisa ter a parte dele para receber essa força. Para receber. Do tipo, o cara olha para João. Beleza, a gente disse que ele não é político, mas ele é técnico, né? Maduro, técnico, tal. Aí quando olha ajudou a receber o apoio de Ricardo, veio pela parte técnica, em alguns aspectos andou bem, outros não, mas quando diz assim, aí João vai botar Lucas. Aí qual o perfil de Lucas? Lucas já é um jovem que não tem algo nessa similaridade de João para absorver. Ele vai ter que caminhar com as próprias pernas. Aí é onde separa os homens dos meninos. Que João teve uma dificuldade. João teve uma dificuldade de caminhar com as próprias pernas. Em 22. Em 22. Ele caminhou com o Ricardo sendo caminhou bom. Com o Ricardo sendo a muleta. Foi Ricardo. Foi. Não, mas não votaram nem João, votaram no projeto. Isso. Né? Aí ele fez sua gestão e em 22 ele teve que caminhar com as próprias pernas. E foi difícil, mesmo tendo ali os 3, 4 anos de gestão. E tendo um adversário, na minha concepção, fraco. Sim. Tanto o Nilvan era fraco, quanto o Pedro era fraco. Porque os discursos, Nilvan centrou na questão bolsonarista, e aí ele, ao centrar, ele abriu mão da possibilidade de apoio de quem não fosse bolsonarista, que não é o caso de Efraim, na minha concepção. Não. Mas Pedro, em cima do muro de Pedro, afastou os bolsonaristas. Sim. Né? Inclusive no segundo turno. No segundo turno. Então o que acontece? João, que era para ganhar no primeiro turno de candidatos de segunda linha, e não estou aqui tirando o mérito de Pedro, mas Pedro teve dificuldade de se reeleger deputado federal. Ele perdeu 100 mil votos de uma eleição para outra. Apesar de ter um mandato bem forte, mas ele perdeu 100 mil. Aqueles votos de Pedro é porque às vezes as pessoas leem muito mal as coisas. Aqueles votos que Pedro teve não foram votos de Pedro. Foram votos contra João, votos que João não conquistou. E até eu brinco sempre que na briga entre João e Pedro faltou um Paulo. Na briga deles. Porque é o seguinte, o primeiro time da Paraíba não disputou a eleição em 2022. E agora eu coloco que alguns estão no primeiro time. Cícero é primeiro time já há alguns anos. Efraim é primeiro time, né? Dessa nova política. Sim. Né? João é um primeiro time que está saindo. Então, nós temos a volta agora, da possibilidade das eleições do ano que vem, de atores principais voltarem a ser atores dessa minissérie que se vai ser a eleição. Porque em 22 eu não vi os principais atores lutando. Né? Teve mais disputa para deputado federal do que para governador. Né? Com certeza. E Pedro, a partir daí, nós observamos que alguns cenários estão mudando. Exemplo, a Paraíba vai perder 2 deputados federais, vai perder 6 deputados estaduais. Mas uma coisa que está acontecendo, que a gente olha pelos bastidores, vai ser talvez a eleição mais cara que a Paraíba já teve, pelo que se desenha. Né? E isso muda também cenários. Muda. Agora, Edson, eu acho que vai ser assim, sabe? Vamos dizer que tinham gastado R$10 e tinham conquistado 10 votos. Vão gastar R$20 e não vão pegar os mesmos 10 votos, vão pegar uns 7. Eu acho que esse vai ser o cenário, porque a cabeça do eleitor está mudando e o eleitor tem mais acesso à informação. Então essa história de prefeito que... O prefeito onde tiver é quem leva. Mas eu tenho ali pergunta. Se fosse assim, uma coisa que eu não estou percebendo,
o bairrismo não está chegando em Lucas. A qualidade do voto de Campina Grande não colou em Lucas, ele sendo campinense. Campina Grande pode ter um governador novamente e ainda não colou. Mas é exatamente aquilo que eu disse das características de ressonância. Porque é o seguinte, o pessoal está tão acostumado a essa história, né, de 10, de 20, que muitas vezes eles estão tão envolvidos que eles acham que é uma coisa assim. Quantos votos ali? 2.000 votos. Toma os R$2.000 e vai chegar, vai abrir a urna e vai ter. Qualquer que seja a pessoa que ele indique. Então, se você vê o movimento do núcleo do Ribeiro, está se movimentando como se fosse uma campanha para deputado estadual, deputado federal. Mas para governo, se precisa de parte de voto conceitual. Aí tem um limite. E nenhum desses atores deixa de jogar também o jogo de estrutura. Os atores que sabem. Aí no conceitual, aí seu candidato, no caso o Lucas, tem dificuldade. Eu digo isso porque é o seguinte: Cícero é prefeito de João Pessoa 4 vezes. Ninguém pode menosprezar uma força dessa. Não. Quando se faz uma pesquisa séria, ele lidera facilmente em João Pessoa. Ponto. A gente traz uma pesquisa séria para Campina Grande, com a possibilidade de Lucas ser o governador, ou seja, Campina Grande voltar a ter um governador, mas ele não chega nem perto de liderar. Não. E isso me chama para o campinismo. Cadê o campinismo? Ou seja, ele não colou. Não, mas é por isso. Tá entendendo? É a mesma coisa de eu pegar meu pirralho, Pedro Henrique, é mais ou menos minha altura, tem 22 anos, é parecido, e botar aqui para que ele represente conceito de pesquisa e tudo, é uma forçação de barra, as pessoas não vão assimilar. Então eu acho que queimaram etapas com Lucas. Eu acho que esse é o termo. Ô Pedro, a gente pode depois marcar para a gente vir falar de política. Trazer aqui alguns outros atores. Você porque é o seguinte, a gente não intimação. analisa por paixão. Sim. Eu acabei saindo. O único que me dá mais espaço e mais autonomia para falar, Edson, na verdade, é você. De um tempo para cá, de 2018 para cá. Mas os meios de comunicação estão muito na mão dos caras. Tá entendendo? Mesmo analisando seriamente, tecnicamente, me associaram a algo, a um agrupamento, a uma coisa que não tem nada a ver. Mas, infelizmente, o pessoal, nós sabemos que os meios de comunicação, e vamos falar principalmente em rádio, em Campina Grande, na Paraíba, eles estão dominados nas mãos de poucos. E aí... Existe. Não existe censura. Existe a partir do momento que diz, não convida não. Não traz não. Porque não vai agradar fulano nem cicrano. Aí eu mando tudo a merda e pronto. Então não dá por isso. Porque hoje ou você mantém a coerência ou você termina entrando nesse jogo que para mim não vai a lugar nenhum. E aí eu quero deixar o espaço aberto. Daqui a pouco, lá na OAB. Aí vocês com o workshop. E vem outros, né? Vem outras. Vem muita coisa ainda por aí. Muito a gente bem. Tá. Pedro, sucesso, e a gente se encontra para falar de outros temas importantes, e sucesso no workshop daqui a pouco. Obrigado, Edson. Obrigado a todos que fazem a TV Nordestina. Grande abraço. Estivemos com o professor Pedro César Coelho, entre outras coisas, estatístico, professor, o cara que analisa política. E importante destacar, antes de fechar bem rapidinho, o meu portal contratou uma pesquisa 2024, inclusive eu peguei 4 processos por causa dessas pesquisas, e as pesquisas bateram em cima. E antes de divulgar, Pedro, eu queria que tu olhasse isso aqui, e não disse nem o nome do instituto. Aí ele disse, bate com as minhas. Eu disse, então publica. Estava tudo dentro da lei, tanto que foram arquivados os processos, o cara passou vergonha, 4. Mas, quando eu peguei, eu disse, e aí? Ele disse, está dentro do que eu estou pensando. Então,
eu levo muito em conta a seriedade. Um abraço a você, fique com Deus, a gente se encontra. Tchau. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.